nome é Isaac, sou chileno, estou aqui há 17 anos aqui no Brasil, formado em artes visuais, dei aula durante 8 anos e estou há 4 anos exercendo, né, a profissão de artista plástico. O Hélio é um artista plástico daqui de Barra, que gosta daqui de Barra. Eu não sou nascido aqui em Barra, vim morar quando eu casei. Vim morar aqui e sou apaixonado pela história de Barra. Enfim, e a arte em si, ela começou a se desenvolver legal aqui no Brasil. Começou a dar sentido às pinturas. Eu moro em vários lugares do Brasil, né? E aí eu vim em São Francisco, por aí em São Francisco, e eu vejo que está tendo um bom resultado perante o trabalho desenvolvido. E Barra tem muita história que precisa ser garimpada. Eu fico com pena, às vezes, que está se perdendo, né? Vai passando o tempo e está se perdendo isso. O que eu posso fazer, eu vou fazendo. Vou pesquisando alguma coisa, tento passar isso para os mais novos, alguma coisa sobre história daqui da região. É claro que eu não me vejo como um artista formado, eu estou em constante evolução, progressivamente evoluindo para mim e para as pessoas que estão observando. Gosto muito, sou apaixonado por pintura em tela. Se eu pudesse viver disso, seria muito bom, né? Mas não tem como, então eu vou intercalando, vou vivendo a vida. Então, a culminância do projeto em Barra vai ser muito interessante. Minhas expectativas são muito grandes porque a maioria das pessoas aqui, elas observam a arte mais através da televisão. Eles não têm o contato direto com a arte e o artista em si. Então, vai ser um momento crucial e poder estar todos juntos, né, nesse mega evento, participando e enriquecendo o município com a cultura local, cultura do carnaval, que é uma cultura popular, né? E um tema da independência, que é um tema que ele vai ser sempre abordado. Laurita é uma pessoa que vem lutando e trabalhando pela cultura de Barra, né? Tentando proporcionar a todos os moradores, né? Visitantes, principalmente essas crianças que estão iniciando a vida na carreira da cultura, estudantes, principalmente aprender um pouco mais sobre a cultura e um pouco também sobre a história do Brasil. Então, o projeto hoje vem falar um pouquinho sobre o nosso Brasil e sobre também as raízes culturais de Barra da Lapuana, né? Gostaria também de chamar aqui Carlos Júnior, né, que representa o Departamento de Cultura de São Francisco. Uma salva de palmas, gente, por favor. Essas duas pessoas aqui que vêm trabalhando, né, para que a cultura do nosso município se desenvolva, né? Muitas vezes a gente queria que tivesse mais pessoas aqui, mas as pessoas que estão aqui foram presenteadas e agraciadas com esse momento. Ao longo do desenrolar do projeto, a gente vai entender a dinâmica de tudo, o que está acontecendo. O que é o projeto Mestre Quadro e Porta Bandeira? Qual o projeto? Como se deu o desenvolvimento dele, né? Com vocês, Dona Laurita, a senhora quer falar um pouquinho? Então, nesse momento, Dona Laurita está um pouco envergonhada. Carlos Júnior, gostaria que você pudesse falar um pouquinho desse projeto, como nasceu, de presentear um pouquinho também esse centro social, e você como amante da cultura, como representante do Departamento de Cultura e da Educação, né, representando aqui o senhor secretário Robson Santana, também em nome da prefeita, né? Gostaria de agradecer também a presença do subsecretário Manuelzinho Mendes, né, subsecretário de Meio Ambiente, né, que vem representando também o governo. A gente não poderia deixar de agradecer aqui. Com você, Carlos Júnior. Saudações culturais. Bom dia a todos e todas. Bom dia essa plateia linda aqui que está se iniciando aí no balé. Fico muito feliz com esse olhar carinhoso
essa recepção. O projeto Retomada Cultural RJ2 é incentivado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e através desses editais tem sido fomentado a cultura em todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. E São Francisco saiu na frente com o Espaço Social, Centro Social Luz da Barra, isso aí, que teve nesse ano 2 editais contemplados, e esse é o segundo e o último dessa leva de 2022, e temos a esperança que possamos desenvolver muitos outros no ano aí vindouro, que é 2023. Laurita, agradeço pela parceria, quero agradecer em nome do secretário Rob Santana, da pasta da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, agradecer também em nome da nossa gestora, a Francimara, por estarmos, porque sem união não alcançamos o nosso objetivo. A gente precisa ter união, governo do estado, governo municipal, governo federal também, para que a gente possa chegar ao que a gente está podendo fazer hoje. Quero agradecer a todos os colaboradores que estão aqui, os pesquisadores, idealizadores também do projeto, Carlos Salvador, nosso amigo Carlos Alberto, agradecer a equipe aqui da Sonoplastia, através do Dudu, agradecer também a nossa amiga Letícia, ao Adolfo, agradecer também a Nocimar, que é professora de balé, é uma guerreira também da cultura, porque a cultura ela tem várias vertentes, e o balé é uma delas. E hoje nós estamos aqui falando um pouco do mestre quadro e porta-bandeira da independência do Brasil com os alunos de balé. Então isso é muito bom, grato pela parceria, grato pelos responsáveis dos alunos estarem aqui conosco também nessa noite não, nesse dia maravilhoso. Eu já estou até avançando já, né? É bom para descontrair um pouco. Obrigado mesmo. Esqueci de alguém? Se eu esqueci, me lembra. Não? Claro, isso vou fechar com eles, né? Esses quadros que estão aqui de fundo, que retrata bem o que é o projeto, foi idealizado pelo meu amigo artista plástico, o Wellington. Gostaria que o Wellington também estivesse aqui, por favor. O outro quadro aqui, que foi representado pelo nosso artista plástico Isaac, mas por motivo de agenda ele não será possível ele estar conosco, mas ele deixou aqui as saudações culturais e deixou uma marca importante desse artista, que é a sua arte, que está sendo hoje exposta aqui e que percorrerá o município e, quiçá, outros municípios também, se pedirem as nossas telas. As telas, creio que a dona Laurita vai conceder a viagem dessas telas para levar a cultura e que retrata bem a nossa cultura local, através aí desse projeto maravilhoso que é o Mestre Quadro e Porta-Bandeira da Independência do Brasil. E que esse movimento todo é para comemorar o bicentenário do Brasil. O mais, eu agradeço, passo aqui ao Carlos Alberto para conduzir aqui esse momento. Nesse momento, eu gostaria de chamar Carlos Salvador, que ele é professor de História. Ele vai falar um pouquinho sobre a história da independência do Brasil, fazendo esse paralelo com o Carnaval, que é o tema, né? O edital falava sobre o bicentenário da independência do Brasil, né? Quando o Brasil passa de ser império para ser república. Então, ele vai abordar um pouco dessa trajetória. Ok, gente? Vamos prestar atenção também, vocês que são alunos, né, da escola, estudantes, para você entender um pouquinho da história do nosso Brasil. Bom dia a todos. Uma honra muito grande estar aqui, né? Hoje a gente fala desse projeto que foi concebido em São Francisco para São Francisco. Então a gente
quando a gente foi contemplado, quando a gente teve o resultado final, a gente ficou muito satisfeito, porque é um projeto a nível nacional, mas que a gente conseguiu fazer essa amarração com a cultura local também. Então, nesse primeiro momento, eu serei muito breve, né, até porque é um momento introdutório. Com o passar do tempo, a gente vai falando mais, aprofundando no assunto. Mas o que o projeto propõe? Ou seja, o tema principal é o bicentenário da independência do Brasil. Ou seja, nesse ano, o Brasil se tornou independente e completou 200 anos. Foi há 200 anos atrás. Então, de que forma que a gente pode contar essa história? A gente poderia contá-la de forma protocolar. A gente seguir os livros de história e representar aqui Dom Pedro I, o patrono da independência, que é José Bonifácio. A gente poderia seguir, a gente poderia fazer o básico, o trivial. Mas a história não é assim. A história ela é contada de diversas formas. Então a gente quis contar a história do bicentenário da independência do Brasil pelo viés do carnaval. Mas de que forma, Salvador? O carnaval conta história? Conta. Se a gente prestar atenção, e a gente vai falar ao longo do projeto, dos posicionamentos, se a gente prestar atenção nos sambas enredos, é história pura, pessoal. E com o passar do tempo, a forma de se contar a história, ela muda. A gente vai falar de sambas enredos de 1952, que trata desse evento, e a gente vai falar de um samba enredo de 2019, campeã do carnaval, a Mangueira, que tratou o mesmo tema, mas de forma totalmente diferente. O que a gente propôs? Pegar essa cultura popular, essa história vista de baixo para cima, diferente da história das grandes personalidades, que só se contava a história de rei, de príncipe e de rainha. Ué, e a população? Eles não existiam? Ou seja, existe esse apagamento da história, essa questão do protagonismo, com o passar do tempo, ele muda. E o carnaval nos conta essa mudança. Então, cada painel desse é um painel representativo do que a gente vai trabalhar ao longo do projeto, até chegar no Carnaval de Barra. Lógico, se a gente está falando do carnaval, né, das escolas de samba do Rio de Janeiro, a gente não pode deixar de falar da cultura local. O Carnaval de Barra conta a história também, mas com a sua característica, com a sua especificidade. Então, ao longo do projeto, a gente vai abordar em forma de roda de conversa, em forma de oficina temática. Nós vamos botar a mão na obra. Nós vamos fazer, nós vamos produzir. Então é isso. A grande proposta é essa. É contar a história não pelos livros didáticos, mas sim pela cultura popular, pela tradição. O povo faz história também. Beleza? Pode. A nossa proposta é o projeto, a nomenclatura, Projeto Mestre Quadro e Porta-Bandeira da Independência do Brasil. Mestre Quadro tem a alusão a uma parte, né, a uma ala importante da escola de samba, que é o casal de mestre-sala e porta-bandeira. A gente fez um trocadilho. A gente botou o mestre quadro. Quem seriam os mestres quadro? Como o Carlos Júnior mencionou mais cedo, é o Wellington e o Isaac. Eles foram escolhidos a esmo, assim, aleatoriamente? Não. Foi tudo pensado. A gente escolheu um artista brasileiro nato, nascido no Brasil. O Wellington não é de Barra, não.
Qual bairro você nasceu? Faxina, mas é desde cedo criado em Barra, faz parte do município, mas o que importa nesse caso é que ele é brasileiro nato. E a gente escolheu um outro artista, um artista estrangeiro, um artista que está radicado no Brasil há mais de 20 anos, mas que não é brasileiro nato. É um artista chileno, mora em São Francisco, muitos aqui conhecem, que é o Isaac. Então a gente pediu, né? A gente explicou esse projeto para o artista e a gente teve uma interferência mínima. A interferência que nós tivemos foi de passar as palavras-chave, até mesmo para eles poderem produzir. Então, assim, a gente queria todo o aporte, todo o conhecimento historiográfico que o artista tinha sobre a temática. Então, aqui a gente tem duas concepções diferentes. Aqui a gente tem um artista que, desde a mais tenra idade, foi introduzido com a história do Brasil, ou seja, com o passar do tempo, ele foi tendo acesso à história e foi produzindo o seu conhecimento, tudo que ele sabia sobre a história do Brasil, esse artista aqui. E esse artista não. Esse artista, ele veio para o Brasil na adolescência. Ele pegou os conhecimentos da historiografia brasileira na adolescência. Ele não tinha muito conhecimento de história do Brasil. Ele é um estrangeiro. Estrangeiro esse que formou o caldeirão cultural do que a gente entende como Brasil. Brasil não é formado pela miscigenação somente de portugueses, europeus, indígenas e afrodescendentes. Não. Brasil é muito mais complexo. Brasil tem diversas nacionalidades que formaram, inclusive sul-americanos. Então, assim, se a gente analisar friamente, e lógico que obra de arte a gente interpreta, a gente vê um quadro com elementos, né, da cultura nacional, a gente analisa aqui os ramos de café, os ramos de tabaco que compõem a bandeira imperial, que foi a primeira bandeira do Brasil, que está representada nos painéis, né? A gente vê uma divisão, ou seja, a influência da historiografia nacional e a historiografia local. Então aqui a fantasia é uma representação de uma porta-bandeira, né? Mas como eu havia dito mais cedo, o artista bebeu na fonte de uma outra ala carnavalesca, que é a ala das baianas, né? Então ele representou na fantasia elementos de Barra também da historiografia local. Então ele soube mesclar, né, essa questão da proposta do projeto e a representação artística, o mestre-quadro, o que ele, né, idealizou com base no que a gente propôs. E o artista estrangeiro, a gente vê uma divisão. Ou seja, lá só foi representada a porta-bandeira. O artista estrangeiro, ele soube representar não somente a porta-bandeira, mas o mestre-sala, que é Dom Pedro I, né? Um dos protagonistas. Nós vamos ver que não é só ele. A história metódica que foi passada é o protagonismo de Dom Pedro I, o 7 de setembro. Independência ou morte às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Isso que nos foi passado a vida toda. A gente vai ver que não foi bem assim. E tudo com base na análise das fontes. Então, o que foi passado para esse artista, que não é brasileiro nato, foi essa questão da divisão e o protagonismo de Dom Pedro I. Então, ele representou o mestre-sala Dom Pedro I,
a porta-bandeira com elementos de Barra, né? A igreja de São Sebastião, né? A questão carnavalesca está muito forte, né? A tipiti, né? E os elementos da bandeira imperial mesclado com a bandeira republicana, que é a outra bandeira do Brasil, quando o Brasil muda a forma de governo. Então, assim, a coroa, né, que representa a monarquia, essas interpretações, a gente, quando a gente propôs o projeto, foi de forma intencional, porque a gente queria duas cosmovisões diferentes desse processo de independência do Brasil. Então, das telas, dos mestres quadros, a gente já passa para os painéis. Então, cada painel é um painel representativo das fases, né, desse processo de independência, né, não somente falando do projeto, mas do casal de mestre-sala e porta-bandeira. A gente tem a questão específica da origem do carnaval, que o Carlos Alberto vai falar sobre. Carnaval não somente de Barra, mas carnaval de forma geral, que não começa no Brasil. Nós vamos ver. A questão historiográfica da independência e os protagonistas. Se o artista estrangeiro, ele retratou, no caso, artisticamente, um protagonista, a gente vai ver que no mínimo foram 3. E inclusive uma mulher. Ou seja, a gente dá muita ênfase, o feriado nacional é 7 de setembro. Ou seja, quando a informação chega para Dom Pedro e ele proclama. Mas ocorreu um processo antes, no dia 2 de setembro, 5 dias antes, organizado por uma mulher. Sociedade machista, patriarcal, onde a mulher era relegada a funções do lar. Uma mulher foi a protagonista da independência do Brasil. Eu vos pergunto, será que isso foi passado para vocês quando vocês estavam nos bancos escolares? Que uma mulher foi a protagonista, de fato. E isso não é versão minha de historiador, não, gente. Isso é fonte histórica. Quem organizou o Conselho de Estado com todos os políticos brasileiros e conseguiu unanimidade de assinaturas não foi Dom Pedro I. Dom Pedro I estava em São Paulo, em missão oficial. Quem estava como princesa regente era, no Brasil, na capital, no Rio, era a imperatriz Leopoldina, que viria a ser. Leopoldina organizou o Conselho de Estado, conseguiu unanimidade. Ou seja, a independência ela é inevitável. Quando esse documento do dia 2, por isso que a gente deve enfatizar o 2 de setembro, não somente o 7. Quando ela consegue formalizar essas assinaturas e fazer um documento e envia para Dom Pedro, lembrando que a comunicação era difícil, era lombo de mula, de cavalo. Então demorou 5 dias para esse documento chegar às mãos de Dom Pedro e Dom Pedro ver que todo mundo assinou e já falar, não, agora não tem mais jeito. Independência ou morte. Então a gente pegou somente o que nos foi passado. Somente o recorte de Dom Pedro. E Leopoldina. Ela foi importantíssima, gente. Então, esse terceiro painel representa a importância da imperatriz Leopoldina, a importância do 2 de setembro. Vários historiadores defendem que o 2 é mais importante do que o 7. O 7 só foi o brado, o grito.
A formalização. Se hoje a gente leva uma vida formal, se a gente compra um imóvel, a gente quer o documento, não quer? Pode ser de boca, não. Os herdeiros vêm e levam a sua casa, você pagou. Tem que formalizar. Escritura, registro de imóvel. O documento, a formalização é importantíssima. O documento da independência do Brasil não foi no 7. O 7 foi o simbolismo. O documento foi no dia 2. Então, aquela representação, né, a gente quis enfatizar a importância da mulher nesse processo. Hoje em dia é normal, isso é lei. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Não pode existir uma lei misógina. Ou seja, uma lei que diminua as mulheres. Não pode. A lei é inconstitucional. Mas nesse período, não. Oi? Tinha. Não podia. Entendeu? Então, justamente, então vejam, nesse período de sociedade patriarcal, uma mulher se sobrepôs. Uma mulher teve esse protagonismo, que não nos é passado. Então assim, tá em tempo ainda da gente aprofundar, imergir e conhecer de fato o que aconteceu nesse processo. Então, esses projetos servem para isso. Então, a gente, dali, da Leopoldina, do protagonismo. E a imagem da tela ali, vejam, pasmem. A tela sobre Leopoldina, sobre o Conselho de Estado, foi pintada 100 anos depois. Então, não foi um retratista, como Debré era. Debré, ele botava o seu tripé, a tela, e ele era presencial, era um retratista, porque não existia máquina fotográfica ainda. Ele era um retratista. Essa tela, a de cima, foi pintada por uma mulher, 100 anos depois. A Georgina de Albuquerque, ela pintou em 1922 a representação do Conselho de Estado. Ou seja, uma mulher, 100 anos depois, teve essa preocupação de eu não vou representar Dom Pedro, não, tem muita coisa dele já. Eu não vou representar José Bonifácio, não, tem muita coisa dele. Eu vou representar Leopoldina. E uma mulher pintou 100 anos depois. Então, assim, são datas redondas. 200 anos da independência do Brasil e 100 anos dessa tela aí, que foi uma mulher que representou. Da tela feita por mulheres, o protagonismo das mulheres, a gente parte para a bandeira, que é um símbolo nacional. A primeira bandeira do Brasil é essa daqui de cima aqui, pessoal. E a gente, outra coisa, o senso comum que a gente aprende nos bancos escolares é que o verde representa as matas. O amarelo representa senso comum. Novamente, o senso comum. Veja, pessoal. O Brasil era monárquico. Daqui a coroa que representa a monarquia no Brasil. Quando o Brasil se torna, deixa de ser colônia, se torna independente, ele não deixa de ser monárquico. O Brasil antes era o rei de Portugal que mandava. Era colônia. Agora não. Agora vai ter um rei no Brasil. A primeira bandeira representa, a coroa representa a monarquia. Mas as cores representam as casas reais que formaram o povo brasileiro nesse período. A representação do povo. O verde, que a gente aprendeu às matas, é a cor da Casa Real dos Braganças, de Portugal. O amarelo, que a gente aprendeu que são as riquezas, o ouro, é a cor da Casa Real da família da esposa de Dom Pedro.
Imperatriz Leopoldina, que era da família dos Habsburgo, uma casa real austríaca. Então, o Brasil é formado pela união de duas casas reais. A Casa Real Portuguesa, verde, Bragança, e a Casa Real dos Habsburgo, austríaca, o amarelo. Então, assim, essa concepção é a parte científica, é a história vista como ciência. E os elementos que compõem a bandeira, ou seja, a cruz da Ordem de Cristo, as 19 estrelas de prata que representam as 19 províncias que hoje a gente entende como estado, mas antes eram províncias. O ramo do tabaco e o ramo do café, as duas principais riquezas da época. Se hoje é petróleo, soja, nessa época não. Nessa época era café, tabaco. Então, assim, existe uma racionalidade, nada é a esmo. Quando a gente passa da bandeira monárquica para a bandeira republicana, tem um significado aqui também. As cores foram mantidas, porém, o número de estrelas representativas aumentou. Se a gente tinha 19 províncias, a gente passou a ter 26 estados e o Distrito Federal. A gente pensa que essa estrela representa o distrito, não é? Destacado? Não. Essa estrela representa o estado mais ao norte no Brasil, que é o Pará. Então, mais um senso comum que a gente aprende, que a estrela separada, não. Então, cada estrela, a gente botou aqui qual estado ela representa. E a disposição das estrelas não foi a esmo, mais uma racionalidade. Ou seja, a forma que elas foram postas representam constelações. Constelações que, no Brasil, a gente tem como visualizar. Então, a gente tem o Cruzeiro do Sul, a gente tem a Ursa Maior, ou seja, não foi pensado de forma que vamos botar 26 estrelas e uma acima. Não. Existe uma racionalidade e o painel explica. Então, pessoal, a gente não pode, segundo Godelier afirma, que a gente não pode confundir a racionalidade dos indivíduos com a intencionalidade do sistema social. A gente não pode. A gente tem que saber que existe uma proposta por trás. E desconfiem das simplificações, das explicações superficiais. Muito simples, porque é pensado. O Brasil, como nação, ele foi pensado, ele foi idealizado. E para se formar um símbolo, um projeto de nação, todos os elementos possuem um significado próprio. Então a gente quis, com esse painel, representar os significados das bandeiras. E a gente chega na questão da cultura local, que o Carlos Alberto vai falar um pouco, né? Vai falar o segundo painel, né? Origem do carnaval, e vai falar dessa cultura local do carnaval de Barra de Itabapoana, que também tem uma importância muito grande. Beleza? Depois a gente abre para perguntas. O Carlos Alberto volta e vai dissertar sobre origem do carnaval e carnaval local. Então, gente, quando a gente fala em carnaval, quando a gente fala de carnaval, a gente fala que lembra que quais palavras, né? Alegria, né? Empolgação, momento de festa, né? Música, o que mais? Que a gente pode? Blocos, o que mais? Fantasias, né? É onde homem se veste de mulher, mulher se veste de homem, então é uma verdadeira brincadeira, né? O carnaval, ele tem sua origem na antiguidade, ou seja, lá no período da Idade Média. Ao longo do tempo,
o carnaval, ele vem do teatro, né? Tem um pouco dessas ramificações, vem dessa parte também, dessa brincadeira. Passando para um pouco sobre a história do carnaval no Brasil, né? O carnaval no Brasil, ele tem sua origem portuguesa, né? Traz suas raízes da França, da Itália, e ele chegou na época dos portugueses ao Brasil, né? Foi um momento que tinha a cultura completamente diferente, ou seja, era para a classe favorecida, ou seja, para a elite, né? O carnaval ele não era para as pessoas, né, da classe baixa, vamos dizer assim. Só que ele está muito ligado ao cristianismo, ou seja, por que o carnaval? O carnaval ele celebrava, era um momento de celebração, de curtição, de bebida, de festa, de alegria. Por quê? Era o período que estava em sincronismo com a religiosidade. Era o momento que ele estava festejando para se preparar para o período da quaresma, aonde são 40 dias, né, na religião, que fica sem alimentos da carne, né, bebidas, faz algumas restrições. Então, era um momento que antecedia, então era um momento de curtição. Quando chegou o carnaval no Brasil, foi lá em meados do século XV e XVI, com o Intrudo. Ou seja, esse foi o primeiro nome. Ou seja, Debré é o artista que representou, está ali naquela obra, no Origem do Carnaval, ele conseguiu transmitir como que era o Intrudo. O Intrudo era a primeira manifestação do Carnaval no Brasil. Começou o quê? Era uma curtição de jogar líquidos mal cheirosos, mijos, era uma coisa meio complicada, porca, vamos dizer assim, né, pra gente. Mas era uma maneira deles se divertirem. E também, ao mesmo tempo, eles jogavam também líquidos também, que eram aromatizantes. Então tinha uma questão de picância e também a questão de, meio louca, né, do carnaval. Mas era um momento de curtição. Isso é dentro das histórias de pesquisas que eu fui encontrando. Né? A gente fica assim, carnaval é só curtição, levantar a bandeira, mas tem essa sua origem. Então começou a ter esse intruso no Brasil. Só que nesse período, iniciou também que a classe alta, né, portuguesa, e também a classe baixa, eles poderiam estar todos curtindo ao mesmo tempo, ou seja, através de suas máscaras. Aonde naquele momento o carnaval não tinha mais aquela separação entre a burguesia e o proletariado, né? A alta, né? A monarquia, a elite. Então todos os momentos eram da mesma faixa etária, na mesma curtição. Então a evolução, a gente vê que o Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, ele começa com samba, essa origem, né? Começa os primeiros batuques, né, de origem afro, né, que vem da África, esses descendentes, e começa a fazer os primeiros batuques com essas, junto com o Intrudo. No meado do século XIX, começa as questões das primeiras organizações de escolas de samba, né, ou seja, pequenos blocos, pequenos grupos de foliões se reunissem para poder legalizar. Em 1928 a 30, começou as primeiras escolas de samba a desfilar, né? Ou seja, começaram de uma maneira mais descontraída, né? Não tinha uma pretensão de fazer as grandes competições, ou seja, só para divertimento, né? Para diversão, eles começavam a curtir, ou seja, sair com seus carros, né? As meninas saíam pelas ruas do Rio de Janeiro. Com o passar do tempo, eles viram a necessidade de botar algo a mais, né? De enriquecer o carnaval. E hoje o Carnaval Carioca é a primeira escola de samba que começou desfilou no estado do Rio de Janeiro, foi a escola Deixa Falar, que hoje é Estácio de Sá, então uma das escolas mais antigas do estado do Rio de Janeiro. Então ela foi a primeira, né, a primeira que se desenvolveu. Com isso começou a escolher, vamos formalizar a
questão das competições, ou seja, para dar uma seriedade e os luxos e glamour que a gente vê hoje. Então, desde de 1930, né, até o momento, o carnaval ele começa a ter o quê? A sua imponência, irreverência. Quanto mais brilho, quanto mais alegorias, quanto mais componentes, né, e mais gasto financeiro por na avenida, é a questão que vai ter a questão de agradar o público e principalmente os jurados. Outra coisa também que a gente começa a perceber é que o mestre-sala e o porta-bandeira são dos grandes, são os principais do carnaval. Ou seja, eles guardam para si principalmente a mestre-sala, né, a porta-bandeira, ela guarda consigo, né, a bandeira, o estandarte da escola, o brasão. E o porta-bandeira, ele vai todo momento estar protegendo a porta-bandeira. Então, aquele gingado, o rodopio da mestre-sala e porta-bandeira tem todo um significado e simbolismo. Ou seja, é a proteção que ele está tendo ao brasão da escola. Então, a gente vê ali, bailado, né, gigantesco, é a questão da proteção. Então, ali, naquele momento, ela vai proteger o símbolo maior da escola, que é o brasão. Passando agora para o Carnaval de Barra da Bapuana, eu pude perceber, eu acho que de todos, a gente vai falar da história, né? Mas o de Barra da Bapuana, especificamente, é uma questão que, quando foi planejado, eu falei com o Salvador Calabão, então, assim, Barra da Bapuana, que a gente vai ter um salto, né? Vamos falar sobre a história do Brasil, o Carnaval do Brasil, mas a nossa história, a nossa identidade, o nosso pertencimento, que é a questão do Carnaval de Barra da Bapuana. Graças ao Hélio também, a um Facebook uma página do Facebook, que é Memórias de Barra da Bapuana, eu pude encontrar algumas fotografias, mas faltava algumas consistências. Eu fui dar uma lida nos comentários. Uma que me chamou a atenção é a Doroteia, é uma personagem de Barra da Bapuana que me chamou a atenção porque a gente fala... Pensei, Doroteia é uma pessoa que eu acho que ela faleceu, na minha opinião, quando na pesquisa. E me instigou essa personagem porque nos comentários, tem 12 comentários que falavam assim, ela é uma diva maravilhosa, inesquecível. Isso me chamou a atenção porque essa personagem eu acho que deve ter morrido, né? Conversando com Dona Laurita, ela falou assim, Doroteia Brasil, personagem icônico do Carnaval de Barra da Bapuana, ela é viva. Eu queria muito que ela estivesse aqui, nós convidamos, né, para falar sobre esse momento memorável de Barra da Bapuana. É uma personagem que teve um marco, é marco ainda, né? É um patrimônio vivo, vamos dizer assim, de Barra da Bapuana. Que marcou gerações. E marca até ainda, né? Quem é de Barra da Bapuana, né? Vocês que estão aqui, deve lembrar dessa personagem que cantava, que é alegre, espontânea, humorada, né? Que alegrava o carnaval, que alegra no Carnaval de Barra. Outra informação também que é o bloco de papel, aonde as pessoas se fantasiavam de fantasia de papel, né? Saíam desfilando nas ruas de Barra e no final tomava banho e ali desfazia a fantasia. Então era um momento de curtição deles. Isso, Laurita também, que é uma memória viva de Barra, que está lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, dançando, acabando com tudo. Quem vai lá, segue lá. Mostra as fotos depois, Laurita, por favor. Qual? Só a senhora ali. Aqui, ó. Dona Dadá de seu assim, ó. Nossa amiga Daiane, que daqui a pouco deve aparecer aí, que falou que chegava 10 horas, mas já são 11 e ela não compareceu. É a estrela da festa, tá? E aqui, se eu não me engano, é o bloco da nossa famosa lá, amiga lá, Sueli, né? O Nildo da Ponte. Inclusive o nosso aqui, né? Não teve, né? Mas tá bom.
Eu represento, já não precisa nem colocar. Doroteia já representa o Unidos da Barra, Unidos do Ingá, Unidos da Barra era o nosso. O Unidos do Ingá já tem a representação de Doroteia, porque ela participou do Unidos do Ingá, Unidos da Barra que veio depois, que o Unidos do Ingá foi com o seu Oate, seu Carlito, todo mundo sabe aí, Manel, Regina, tem muita coisa. Eu falei para vocês que eu não queria falar. E representa também o bloco Unidos da Ponte, porque ela participou em 3 ou 4 épocas, a Doroteia. Tranquilo? E povão. Ela é campista, mas ela veio para a Barra e se instalou aqui. Gostaria muito que ela estivesse aqui hoje, entendeu? Ela ia levantar muito o astral dela. Mas não foi possível. Deixa que vocês falem depois, alguém comente com ela, ela vai ficar injuriada comigo, mas tá bom. O que vale aqui é a história que está sendo contada, né? Nem a presença da pessoa. E o mais, tem um Hélito aí, teve Roberto também, Roberto Rodrigues, retratista, que era aqui da Barra, e um famoso pintor, que ele participava muito das festas carnavalescas que existiam aqui, entendeu? Vocês que estão aqui novos não sabem, mas ele fez muitos carros alegóricos lindíssimos. Hoje ele também não está mais entre nós. Gente muito boa, uma personalidade estranha, mas com um coração e com uma mente, um artista mesmo. Pintor aqui em Barra, igual a ele não teve. Não desmerecendo o Hélio e os demais artistas. Estou falando, cara com conhecimento, né, Hélio? E o resto vocês falam aí. Não vou falar muita coisa, não, senão daqui a pouco tem coisa para falar para caramba. É para você já, salve de palma para a Laurita. Então, gente, a gente começa a fazer esse recorte do Carnaval de Barra, né, fazendo um paralelo com a independência do Brasil, né, voltando para o Carnaval. A nossa história importante. Quando a gente fala de Barra, a gente, né, dá aquele sorriso, eu lembro, eu conheço a pessoa, eu lembro do carro alegórico, eu lembro daquele artista, faz parte da nossa história, né? E, infelizmente, a nossa história está um pouco fragmentada, né? Precisamos de mais fotografias, de mais fotos, de mais, né, desse período. Eu acho que isso vai enriquecer ainda mais a nossa história, principalmente de mais blocos que aconteceram, que vem, né, alguns momentos foram extintos, outros pela circunstância da vida parou também, questão de financeira, mas a questão mesmo da nossa identidade, que é o Carnaval. Que sempre, né, nesse bloco, alguém estava aqui da nossa família, né, a gente pode dar um parente, um tio, esteve nesse momento, ou em um desses carnavais. Então, a importância da gente poder comentar e falar sobre essas pessoas que participaram desses momentos. Então, é um pouquinho do nosso projeto. Eu gostaria também, se alguém quiser perguntar alguma coisa relacionada ou falar alguma coisa também sobre o Carnaval ou sobre o Bar da Bapuana, fique à vontade para perguntar. Foi o ano preciso, eu não lembro, mas faz mais de 10 anos, sim. A Laurita, né, que foi a idealizadora do bloco, ela conseguiu colocar um barco enorme na avenida. Né? Um barco foi puxado por um trator, ficou ali, ficamos mais de meia hora para fazer ali a curva na beira-rio, né? Mas foi uma atração, foi um sucesso. Eu não me lembro se foi em fevereiro ou se foi em março, mas tinha muitos veranistas aqui na beira-rio e foi assim, foi top e foi uma coisa comentada além do município, entendeu? Saiu muito além esse carnaval. Tem fotos, sim. Tem fotos, né, Laurita? As minhas eu tenho algumas ainda. Do barco tem, sim. Tem, sim. Então, foi uma época marcante do carnaval aqui, em Barra do Bapuana, que seria bom se fosse retratado também nesse carnaval. A gente pode estar reunindo algumas fotos e estar passando para vocês. Eu acho importante esse evento, até porque mostra realmente a importância da nossa cultura, do nosso município de São Francisco e também da nossa comunidade. Assim, eu fico muito feliz quando vejo alguns retratos aqui da nossa comunidade. Eu amo o nosso lugar, assim como todos nós
moradores de Barra amam o nosso lugar, e sabermos que, assim, da nossa cultura, o quanto ela é forte. E vocês, né, que são agentes dessa cultura, preservar. Eu também, que venho depois. E eu acho que a gente não devemos perder esse ponto forte da nossa comunidade, que é a nossa cultura. Tanto a questão do nosso carnaval, a questão cultural histórica, né? O quanto que Barra tem. E Barra hoje, né, assim como Gargaú, tem uma importância, né, do carnaval muito, muito forte. São 2 lugares com essa cultura. Só que hoje está se perdendo bastante essa cultura, até mesmo para a questão das pessoas, talvez mais jovens, estar assumindo. Então, que possamos, nós, agentes da cultura, né, trazer de volta esse ponto tão forte que é para o nosso lugar, para a nossa comunidade e assim também para o nosso município, porque sabemos que hoje estamos aqui, né? Como ele falou, não sei se foi o Salvador ou se foi o Carlos, que quem veio aqui hoje está sendo está ganhando um presente, né? Está ganhando um presente, porque quando se fala de cultura, talvez muitas pessoas não dão valor, mas sabendo nós que quem faz a cultura acontecer somos nós mesmos, tá bom? Muito obrigado. Então, Michele, né? Vamos assumir o compromisso que possa reunir essas fotos e fazer um outro banner com essas fotos desse carnaval, desse momento memorável. Eu sou suspeito de estar falando aqui porque eu vejo o quanto a cultura é transformadora. E como o Manuelzinho mesmo falou, a gente não pode perder. A gente está resgatando aqui, a gente está passando por um período, nós passamos um período de pandemia, estamos passando por situações aí que ela está voltando, mas graças a Deus, com a ciência trabalhando a nosso favor, está vindo de uma forma mais leve, mas nós não devemos manter a questão da higienização das mãos, isso é muito importante. Saber que foi a cultura que fez Dona Laurita hoje falar, né? Ela estava toda envergonhada, mas quando veio o momento do carnaval, Laurita se soltou, sim, veio, e brilhantemente ela conduziu ali, falando de Barra de Itabapoana. Começar no bicentenário, algo da nossa nação, e terminar perto aqui, o que a gente vivencia no nosso município, em especial em Barra de Itabapoana. Isso é muito bom. O objetivo está sendo consolidado aqui nesse dia de hoje, dia 3 de dezembro, e que 2 foi o dia do samba, né? O Dia Nacional do Samba, dia 2. Então, é isso. Fico muito feliz. Quero agradecer a Dona Laurita, né, Dona Laurita, que é uma mulher incansável para a Barra de Itabapoana. Olha lá, ó. Eu não sabia que ela fazia parte tão assim do carnaval de Barra. Vamos voltar às atividades aí. Vamos fazer os bailes. Vamos fazer uma coisa mais leve, assim, não sair pra rua, que hoje tá um desafio, né? Aí vamos fazer os bailes, que aí a gente já tá com uma certa idade, né? Aí a gente já não tá com aquela... Gente, essa aqui é a minha colaboração nessa roda de conversa, que ficou maravilhosa. Gostaria também de agradecer a presença de Carlinhos, representando a Lumiar, né, do Porto Central. Muito obrigado, fico feliz com a sua presença. Bom dia a todos aí, todas. Eu estou me aproximando dessa foz do Rio Itabapoana. Eu venho lá das nascentes. Tem toda uma história, o movimento carnavalesco de lá se perdeu bastante também, com as interferências das mídias, com os novos modelos de fazer divulgação. Primeiro, agradecer aí o convite que vocês fizeram. Eu consegui chegar um pouco a tempo pelo menos para finalizar, né? Meus amigos, tem muitos carros aqui hoje, pelo jeito. Hoje tem 4 aí. Esse movimento que sempre reuniu as comunidades de base, as comunidades mais de periferia, o povo realmente guerreiro, o povo animado, que sempre quis manter a alegria acesa para retomar bem as atividades do ano.
Eu acho de suma importância estar chegando meio que de gaiato nesse movimento que vocês estão levantando aqui e me coloco, assim, não à disposição, não, mas eu quero participar disso com vocês. Dona Laurita, se for acontecer aqui o movimento do baile carnavalesco, eu quero estar aqui participando com vocês. Estamos juntos no bloco aí, vamos botar o bloco na rua, tá bom, gente? No mais, é desejar sucesso para que isso possa acontecer de uma forma de bastante sucesso a todos. Obrigadão, bom fim de semana para todos, né, gente? Eu tenho uma pergunta para o Wellington. Eu queria saber sobre as obras aqui. Como que você escolheu? O que seria representado aqui na obra? Ela gosta de provocar a gente. Então, lá, sobre as imagens de Barra, foi a Casa do Barão, e conta a história aqui. Tem muita história para ser contada e que está guardada. Né? Tem muita coisa boa para ser captada ali e está guardada. Entendeu? Tem história sobre a igreja, está guardada também, que muita gente não sabe. Tem muitas fotos guardadas em casas aqui que podem contar a história de Barra. Então, as pessoas têm medo de mostrar ou que pensam que vai pegar, entendeu? A história lá da Tipiti, no caso, tem o mesmo contexto da Casa do Barão, né? Tudo faz parte. Tem muita coisa para ser explorada, assim. Eu falo para ser explorado para melhorar a comunidade. O turismo ajuda, entendeu? E aqui na Barra tem muito potencial. E eu vejo que isso não é explorado. Tem a história do canhão, que é enterrado ali na Cais, que é da época do Império. Dom Pedro espalhou vários canhões em várias localidades. Aqui em Manguinhos tem um que foi encontrado lá, que fica na NB. Tem outro ainda que falam que está lá no Rio, está no mar, que não conseguiram tirar, né? Está lá ainda. Tem muitas coisas ainda aqui que Barra pode falar sobre o período período colonial, né? Tem uma foto ali que eu representei ali, o cais, como era antes, assim quando ele estava sendo construído, que era tudo lama aqui, não era mangue. Ainda tem uma casa que existiu muito tempo, né? O resto foi tudo demolido. Então tem muita coisa ainda para ser explorado, mesmo que perdeu bastante coisa. E eu como morador de Barra, eu vim há 12 anos que eu moro aqui, eu fico triste por estar perdendo essas coisas. É emocionado. Desculpa aí. É por isso que a cultura emociona e deixa a gente em memórias com a nossa memória afetiva, né? Quanto ela é importante para a gente. Então, a gente debruçou pela história do Brasil, né, pela independência, e desembarca em Barra da Bapuana, né, próximo ao Rio, e a gente começa a ver a nossa necessidade de falar e explorar um pouco mais sobre a nossa história, né, conhecer as nossas raízes, principalmente, como a gente está falando hoje do Carnaval, conhecer um pouco mais sobre o Carnaval e Barra da Bapuana. Quando chegava 11h30, davam três piscadas na energia, 3 sinais para alertar o povo de que a energia ia acabar. Nós só tínhamos energia aqui até a meia-noite. Depois, a gente não vivia na escuridão. Tá? Toque de recolher, isso aí. Depois ali funcionou, parou, não sei o que aconteceu, ficou desativado, parado há muito tempo. Aí depois academia foi usado como academia e agora está sendo usado como centro social, onde ficar muito tempo parado isso aqui, vocês não poderiam entrar aqui. Quem é de... Puta, que coisa boa que eu vi agora, Dona Maria Célia! Queria muito que ela estivesse aqui. Depois vocês pedem para ela falar. Aquela senhora que está ali, a mãe dela. Tá? Uma carnavalesca nata. Uma pessoa que pode falar
para vocês melhor do que eu. Bem, gente, bom dia para todos. Desculpa ter chegado tão tarde. Gostaria de ter participado desde manhã, mas eu também não tenho muita saúde mais para estar saindo cedo e ter um monte de remédio para tomar. É muito ruim, muito difícil. Ficar velho é ruim. É ruim, muito ruim. Quer dizer, velho cheio de limitação, né? Quando a gente fica velho, sadio, tudo bem. Mas olha só, eu não esperava que tivesse. Eu vim para prestigiar a Laurita, porque eu sei que Laurita é uma pessoa que luta muito, a vida inteira lutou para construir alguma coisa aqui, para que alguma coisa fosse feita nesse município. E é uma pena que esteja um dia como hoje, com muita chuva, que muita gente desanima por causa da chuva. Mas eu quero agradecer muito a todos vocês e pedir que, por favor, deem força a essa menina maravilhosa. Para mim é uma criança, né? Ainda. Ela é uma menina para mim. E que trabalha muito e que sempre teve muita intenção de ajudar a Barra Itabapoana. Seguiu os passos da minha mãe. Muitas vezes botou bloco de carnaval na rua. A criançada miudinha só saía com a Laurita. Tia Laurita era aquele bloco de criança. E a gente ultimamente não tem tido esses incentivos, né? Se puderem dar esse incentivo a ela, continuar sempre dando, porque ela merece. E Barra do Itabapoana precisa, né? Continuar. Realmente, meu pai e minha mãe foram pessoas que gostavam muito de fazer carnaval, muito. Os dois trabalharam um bocado, eu desfilei muito bloco de carnaval aqui. E eu só tenho que agradecer e pedir que vocês continuem nesse trabalho bonito aqui. Muito obrigada a todos. A mãe da senhora foi homenageada ali. Então é um presente que nós desse projeto fizemos para a senhora, para a mãe da senhora, né? E fica a nossa homenagem. E uma coisa que ela sempre dizia para mim: o dia que eu morrer, eu dar tudo isso para a Laurita. E realmente, lá em casa não tem mais nada de carnaval dela. Eu dei tudo para ela. Tudo, tudo, tudo. Já estava tudo muito usado. Mas a minha mãe, ela fazia carnaval aqui com as fantasias do sambódromo. Ela terminava... O carnaval terminava terça-feira e eu estava lá na Marquês de Sapucaí com ela e ela carregando os restos que o povo sai dos desfiles e joga no lixo, né? E ela ia cantando segunda-feira de noite e lá ia a gente. Ou então ela subia o morro, pedia um ao outro e lá ela conseguia, né? Mas eu sei que ela conseguia fazer a festinha dela. Gostaria também de convidar aqui a Daiane, por favor, Daiane. Daiane também eu convidei na semana passada. Daiane também está sendo homenageada também. Uma personalidade também do Carnaval de Barra. Tia Daiane, tudo bem? Ali, ó, dentro dos Carnavais de Barra. Está sendo homenageada ali. Então, bom dia a todos. Meu nome é Daiane, sou moradora de Barra e eu gosto muito de carnaval, de dançar. Todo evento que dá, eu tô sempre indo, sabe? É muito bom. É um divertimento, assim, maravilhoso, assim. Quem gosta de dançar, né? Quem gosta de curtir, é muito bom. E o Carnaval de Barra, meu Deus, eu participava sempre dos blocos e era lindo, muito lindo. Então, é muito bom, assim, a gente resgatar novamente o Carnaval de Barra, sabe? Porque era muito bom. Então, vamos curtir, vamos pegar a Laurita, todo mundo juntando, vamos fazer um carnaval bom, pedir a Deus que dê tudo certo pra gente, né? Pra todos nós. E muita saúde, o principal. Então, registro no Facebook, né, na página Memória de Barra, que é Boa e Tradição 2011, Bloco das Poderosas 2006, Bloco de Carnaval das Melindrosas 1979 e a personagem inesquecível Doroteia do Carnaval, que está lá nos comentários, 12 comentários falando que era uma pessoa maravilhosa, eu sou fã, diva,
Então é uma pessoa que eu acho que marca assim, gerações, né, gente? Eu acho... Isso aí, gente, nesse momento, nós vamos preparar para realizarmos uma oficina. Nós vamos fazer uma oficina aqui, nós vamos montar cadeira aqui, mesas. Nós vamos fazer uma oficina de pintura em tela. Gostaria que todos participassem. Ah, Carlos Alberto, eu não sei pintar. Vocês vão fazer uma interpretação do que vocês ouviram, né, falar sobre a independência do Brasil, sobre o carnaval. É importante para registrar esse marco aqui hoje desse nosso projeto. Vamos lá, gente? Botar a mão na massa? Hoje, um grande dia para a Barra de Itabapoana, uma ação cultural desenvolvida pelo Centro Social Luz da Barra, com a presidência da dona Laurita, onde teve o desenvolvimento de um projeto que foi captado pelo edital Retomada Cultural RJ2, promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, com a chancela da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Chegamos ao fim desse evento. A gente teve essa devolutiva muito boa das pessoas que participaram da roda de conversa, das oficinas, das exposições, então foi muito bom. Gratificante saber que o povo tem esse interesse de buscar a história por uma outra vertente, por uma outra leitura. Leitura essa, que é popular, vinda do povo e para o povo. Parabenizar todos os envolvidos, ao Carlos Salvador, ao Carlos Alberto, aos artistas Isaac e Wellington e os demais outros que compõem a equipe de colaboradores. Muito obrigado a todos e viva a cultura!